Parabéns para mim! Hoje é o meu aniversário. Acredita que no vídeo da manhã eu me empolguei tanto fazendo o vídeo que eu esqueci de falar que era meu aniversário? Pois bem, então parabéns para mim! Ó, Lula aí deu uma pancada no Donald Trump. O Lula já foi avisado aí, da mesma visão que eu vi aqui nos comentários que os plantonistas têm, que é de que, olha, o convite do Trump para que o Lula faça parte aí do Conselho da Paz em Gaza é uma armadilha. Mas não é uma armadilha só o Lula, é uma armadilha contra todos os que estão no Conselho e principalmente contra a Palestina. O que o Trump quer? Ele quer chamar ali, criar um conselho em que 60, 70, 80% dos membros sejam seus aliados. Ele coloca gente que é crítico ao genocídio que ele, o Biden e o Netanyahu fizeram na Palestina. E aí, quando eles tomam a decisão ali de acabar com o país completamente, eles falam, não, mas ó, o conselho é quem tomou a decisão. E quem era contra e está no conselho, parece, bom, você foi minoria, né? Foi voto vencido, mas você avalizou, né? Você está no conselho. E se falarem, não vou participar do conselho, ele diz, então você abdicou de dar a sua opinião. Então é ali, não importa o que aconteça, ele faz alguma coisa. Acontece que o Trump fez esse convite a vários líderes, também estendeu esse convite à Rússia, à França e tudo mais, e já começou a receber negativas. O presidente da França já falou que não vai participar do conselho. O primeiro-ministro aí da Rússia falou o seguinte, não o Putin, o primeiro-ministro, e depois o porta-voz do Putin, os dois falaram o seguinte, olha, que convite sem pé nem cabeça é esse? Esse convite não diz para que esse Conselho de Paz, se é só para Gaza, se vai ser para outros conflitos do futuro ou do presente, se vai ser um conselho ali que vai ter reuniões semanais, mensais, se vai ser uma coisa como a ONU, que tem ali seus representantes de cada país, não diz nada. É apenas um papel dizendo, faça parte aí do meu Conselho da Paz. E o que é esse conselho? Para piorar, o Trump anunciou que vai cobrar $1 bilhão para quem quiser participar do conselho dele. Então aquele, olha, eu estou criando um conselho aqui, mas para participar tem que cobrar. E a justificativa dele é a seguinte, bom, para participar da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, vocês pagam. Para participar aí de tudo que é coisa que tem aí de órgão internacional, vocês pagam. Sempre tem ali o aporte de cada país. Então por que o meu conselho não? Se o meu conselho é o mais importante, que é o Conselho da Paz. Alguém acredita que o Trump quer paz? Pois bem, nisso o Lula foi avisado, é uma armadilha, e segundo aí a imprensa, a primeira percepção do próprio Lula foi de que, nesse caroço, nesse angu tem caroço, tem coisa aí. Então veremos aí o que fazer. Provavelmente a resposta do governo Lula vai ser um questionamento. Vai ser, para que esse conselho? Mas o quê? Mas como? E o fato do Trump depois de 2 dias, falar que vai cobrar $1 bilhão ajuda o Lula, que ele pode falar, olha, questão orçamentária, eu não tenho orçamento para fazer isso, Trump. A nossa economia é 14 vezes menor que a dos Estados Unidos, então $1 bilhão pra gente é como se fosse 14 bilhões de dólares para você. É dinheiro pra caramba pro Brasil. E eu tenho uma oposição aqui que é extremamente corrupta e uma imprensa que vai me bater se eu ficar gastando dinheiro nesse tipo de coisa. Não dá. Então, não vou participar. Provavelmente o Lula vai acabar declinando aí o convite do Trump, mas não sem antes explodir os Estados Unidos. Olha, a nossa imprensa não falou. Eu até esperei um dia para ver se seria destaque no Globo News, no Jornal Nacional. Olha, era para ter matéria de vários minutos no Jornal Nacional do que aconteceu. O Lula foi destaque em nada mais nada menos do que 27 países na página inicial dos principais jornais de 27 países. Já aconteceu alguma vez, já aconteceu com o Lula antes, mas com algum outro presidente do Brasil, dele escrever um artigo, e o artigo do presidente estar na página inicial de 27 países, dos jornais principais desses países, eu não lembro. É coisa para se falar, caramba, é um mega feito do Lula. Porém, a nossa imprensa simplesmente escondeu isso de você. Você não ficou sabendo se você aí se informa pela nossa imprensa. Mas eu tô aqui para te falar. E aí o Lula, ele ainda tirou onda, ele publicou uma imagem com todas as matérias aí da imprensa, em vários idiomas, do artigo que ele escreveu. Até tô dando aqui destaque no polonês, que é o idioma da minha esposa, mas está aqui tudo quanto é idioma, em vários países do mundo. O Lula escreveu sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia. Ele foi destaque, vou ler aqui a lista de países em que o Lula foi destaque na página principal dos principais jornais. Vamos lá. Argentina, Brasil, né? Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Eslováquia, Eslovênia,
Espanha, Estônia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suécia. Tá aqui as bandeirinhas, ó, para você. Se você é uma pessoa mais visual, vai reconhecer aqui as bandeirinhas dos países em que o Lula foi destaque. Só que esse artigo, ele humilha o Donald Trump. Ele simplesmente humilha o Trump. Porque o Lula fala que, olha, estamos chegando no momento em que os órgãos internacionais e a lei internacional não estão mais valendo nada, não estão mais sendo respeitados. E a gente tem que combater isso. Ou seja, combater quem? Quem é que não está respeitando a lei internacional e os órgãos internacionais hoje? Donald Trump. Se isso fosse 1 ano e 1 dia atrás, eu diria, ó, é o Biden, ou ali o governo dos Estados Unidos. Se fosse 4 anos e 1 dia atrás, eu digo 1 ano e 1 dia atrás, porque o Trump assumiu exatamente no dia 20 de janeiro do ano passado. Então até dia 19, era o Biden quem não estava respeitando a ordem internacional. Se você colocar antes o Biden, era o Trump. E antes dele era o Obama. E antes dele era o Bush. E assim vai. E, obviamente, junto com todos eles, o Netanyahu aí de Israel e o governo israelense, que também nunca obedeceu a ordem internacional. Fora isso, todos os outros países têm que obedecer, de certa maneira, a lei internacional. Quando não obedecem, sofrem sanções, sofrem restrições, sofrem um monte de coisa. Já Estados Unidos e Israel ficam impunes. Ali o Lula está falando, não pode ninguém desobedecer a ordem internacional e ficar impune. Isso não pode. Aí ele detona ainda o fato de a Venezuela ter sido invadida e o presidente ter sido sequestrado. Aí você fala, caramba, uma coisa tão cara para o Trump, que foi ali tomar a Venezuela, o Lula não quer saber, ele vai para cima. É por isso que o Trump respeita ele, porque o Lula fala na cara, e ele muito provavelmente falou na cara do Trump tudo que ele falou aí na imprensa e tudo mais, na imprensa brasileira, e fala agora na imprensa mundial. Na cara, ó, toma ali. E outra, ó, o multilateralismo é a resposta aí para o que alguns estão fazendo. Então, enquanto tem países, todo mundo sabe que ele está falando do Trump, que impõem barreiras comerciais, a gente está aqui tirando barreiras comerciais e fazendo ali parcerias mútuas entre os países que são benéficas para todos. No caso que o Lula quer, ele sabe que o plano da União Europeia, 25 anos atrás, quando o acordo começou a ser feito ali, começou a ser ventilado na época a ALCA, que era a Aliança de Livre Comércio das Américas, e o acordo entre a União Europeia e Mercosul. A ALCA era encabeçada pelo Bush. O Lula e o Hugo Chávez, eles ali foram os líderes ali para rejeitar esse acordo, que seria péssimo para o Brasil na época. O acordo com a União Europeia também seria péssimo para o Brasil na época, e o Lula foi enrolando. Por que seria péssimo? Porque a gente ia virar praticamente uma neocolônia deles. A gente vira pasto, a gente planta para eles, coisas ali que geram empregos com salários baixíssimos, até semi-escravos, o que ia aumentar o lobby deles no nosso agro, para que o agro exatamente cometesse mais crimes trabalhistas, exatamente para ter ali a produção cada vez mais barata, para poder vender mais barato para eles, e eles nos vendem coisas industrializadas que geram empregos excelentes lá nos países deles, pagando ali milhares e milhares da moeda deles, que já vale mais que a nossa, porque são empregos que precisam de pessoas ali qualificadas. E no Brasil não, ó, emprego aí ó, de boia fria. Você fala, pô, péssimo. 25 anos depois, o mundo mudou. E a estratégia do Lula é o quê? Não, a gente vai industrializar com máquinas chinesas e a gente que vai vender industrializadas para a Europa. Eles acham que é o outro lado, mas eles vão ver aí, vou pegar eles na curva. Essa é a estratégia aí do Lula. Então, teremos. Outra, ele coloca os europeus para obrigar o agro brasileiro a parar de usar agrotóxicos e a parar de desmatar. Por quê? Porque ele sabia, pô, se eu comprar essa briga aí, eu, Lula, tô ferrado. O agro é quem manda aí no Brasil, manda em 300 deputados, eu não tenho como bater de frente com o agro. Mas, se os europeus batem de frente com o agro, eles são obrigados a parar. Eles não vão ficar desmatando porque eles vão ser cortados na Europa. Eles não vão ficar usando agrotóxico proibido porque eles são cortados na Europa. E se você, plantonista, não sabe, na esmagadora maioria do que é vendido para a Europa, a plantação do que vem para o mercado nacional e do que vai para o mercado internacional é a mesma plantação. Então, se eles não podem usar alguns tipos de agrotóxico que no Brasil são liberados e que seria uma briga gigantesca para proibir de novo, e eles não podem usar para a Europa, eles não vão usar também para o Brasil boa parte deles. Em algumas coisas a plantação é diferente, eles vão, obviamente, fazer essa distinção. Mas, na maioria das coisas, não. Então vai ser uma comida no futuro um pouquinho menos venenosa aí para os brasileiros, porque eles vão seguir as normas europeias. Ó, que bom. Então o Lula conseguiu ganhar algumas brigas nisso aí. Tá, aí ele vai lá e joga na cara, ó. O que a gente tem que fazer é cooperação entre os países. Se você quer prosperar, coopere com os outros e você vai prosperar.
não adianta sair aí no grito. Então, humilhação no Trump, na página principal dos principais jornais de 27 países. Essa aí é a resposta aí do Lula à armadilha do Trump. E o Trump já recebeu o primeiro não oficial, foi o da França. A França falou que não vai se unir aí ao negócio de paz do Trump, como eu disse antes. Porém, o Trump já retrucou. O Trump deu uma entrevista dizendo que ele vai taxar os vinhos franceses em 200%, vai colocar tarifas de 200% aos vinhos franceses. Sabe o que é o pior? Eu estava lendo os comentários, os imbecis dos seguidores do Trump até agora não entenderam que são eles quem pagam as tarifas. Eles não entenderam, eles acham que é outro país que paga as tarifas. Aí o Trump colocou tarifa aí, declarou guerra comercial à Europa, anunciando tarifas de 10% a vários países europeus ali que colocaram suas tropas na Groenlândia. Logo depois disso, sabe o que aconteceu? A Alemanha fugiu. A Alemanha fugiu da Groenlândia, literalmente fugiu. Para você ter ideia, os soldados alemães saíram tão rápido da Groenlândia que não deu tempo deles esperarem o avião do exército da Alemanha. Não, eles fugiram, vou mostrar aqui foto, em voo comercial. Aqui os soldados alemães no voo da Iceland Air, que é uma empresa aí de voo comercial. Aí eu vou te mostrar aqui a foto. Aí você falar o quê? Eles aqui no aeroporto esperando o avião e eles aqui, ó, os outros passageiros tiraram foto. Eles não avião, quer dizer, o governo alemão ficou com tanto medo das tarifas que eles falaram, amigo, pegue o primeiro voo de volta, saiam aí da Groenlândia. Quer dizer, abandonaram a Dinamarca e a Groenlândia, danem-se. Os outros países não abandonaram. Aí o que acontece? O pessoal, os fãs do Trump, estão sendo levados a crer, e essa é a versão oficial do governo, que olha, esses países vão pagar as tarifas, a gente vai pegar o dinheiro da tarifa que eles estão pagando, e aí a gente vai comprar a Groenlândia com esse dinheiro. Tacada de mestre! Quem paga a tarifa é o povo estadunidense. Os países ficam desesperados porque eles vendem para os Estados Unidos e as suas empresas vão ter prejuízos. Muitos desses políticos, aliás, a maioria desses políticos de hoje da Europa, eles têm o rabo muito preso com empresas dos países deles. E aí eles são obrigados ali a tomar as decisões que as empresas mandam eles tomarem. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais a Europa não tem soberania. Você vê que até no Brasil, em questão de soberania, fica difícil porque você tem ali empresários bilionários que compram centenas de deputados. Nesse mesmo vídeo eu dei um exemplo. Olha, o Lula, em algumas coisas ele quer bater de frente com o agro e ele não pode porque o agro tem 300 deputados. Aí fica naquela, fica aquele um toma lá, dá cá, aqui e ali. Aí, ó, ele usou o acordo com a União Europeia e agora os europeus é quem vão enquadrar o agro brasileiro a seguir determinadas normas, a parar desmatamento, etc. Você vê que coisa. Por quê? Porque estamos num país que é capitalista, em que o capital acaba interferindo nos três poderes. E a gente vê como o capital interfere no Supremo Tribunal Federal, interfere no Congresso Nacional e tenta interferir de todas as maneiras no governo Lula. Como interferia e mandava no governo Bolsonaro e no governo Temer. E aí você vê que coisa, né? Na China, por exemplo, é o oposto. O Estado está acima do capital. Inclusive os empresários, os maiores empresários do país, uma vez por ano, eles vão ali ao encontro do presidente e eles têm que prestar esclarecimentos ao presidente, que dá as diretrizes do que pode fazer e do que não pode no próximo ano. Já na Europa e no Brasil, o que acontece? Pouco a pouco o capital vai tomando, esses caras vão ficando cada vez mais bilionários e eles vão comprando um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, a teia de poder deles é cada vez maior. E aí na Europa você tem o quê? Vassalos dos Estados Unidos, porque quem manda? Quem manda são as petroleiras e são a indústria armamentícia, e eles mandam que os líderes europeus sejam aí vassalos, e eles são. Aí quando algum tenta não ser, como agora o Macron aí com esse convite, o Trump taxa o vinho. Aí você pode ter certeza que o agro lá, os produtores de vinho da França vão detonar o Macron agora. Vão falar, paga esse 1 bilhão logo pro Trump. Aí você vê, é extorsão. Extorsão. Não duvido que o Lula, em 5 minutos de conversa com o Trump, se ele quiser, ele reverta aí esse 1 bilhão. É capaz do Trump pagar 1 bilhão para ele entrar no conselho, tá? Capaz disso. Mas você vê que com outros países o que ele faz é extorsão. O Trump chegou ao ponto, essa foi engraçada, a OTAN já vai entrar em guerra, viu? Olha o que vai acontecer. Ele chegou ao ponto de que ele publicou isso aqui, um mapa. É o Trump com a presidenta da União Europeia, ou aqui o da Inglaterra, a Itália, o Macron aqui da França, dos líderes europeus. E o mapa aqui é um mapa em que o Canadá é Estados Unidos, a Groenlândia é Estados Unidos e a Venezuela é Estados Unidos.
Quer dizer, é isso que ele está dizendo. Ele está humilhando os caras. Não, eu vou tomar a Groenlândia, a Venezuela já é minha, e o Canadá que se prepare que também vai ser meu, tá? Vai ser tudo meu. E eu não quero saber. E aí ele publicou outra foto, essa que foi publicada em todas as redes dele, dizendo, ó, Groenlândia, território dos Estados Unidos desde 2026. Ele, o vice-presidente dele, o Marco Rubio, colocando a bandeira dos Estados Unidos lá. Quer dizer, eu vou tomar. E vocês que se preparem que eu vou tomar. Aí o que ele fez? Ele divulgou na rede social dele uma mensagem privada que o Macron mandou para ele por algum aplicativo de mensagens, em que o Macron diz o seguinte: meu amigo, nós estamos totalmente na linha com a Síria, ou seja, vamos manter lá o ditador terrorista, aquele que gravava vídeos dele mesmo cortando a cabeça de bebês. Esse é o atual presidente da Síria, amigo do Trump e do Macron. Você vê que coisa, né? Ele falou, estamos totalmente de acordo lá com a Síria, hein, ô, meu amigo? Nós podemos fazer coisas excelentes no Irã. Quer dizer, tomar o Irã, tentar dar golpe de Estado lá, o último deu errado, né? Eu não entendo o que você está fazendo na Groenlândia. Vamos tentar construir algumas coisas. Eu posso fazer ali um encontro do G7 depois de Davos. Davos vai ter agora a reunião do Comércio Mundial em Davos, na Suíça. Posso fazer em Paris, na quinta-feira à tarde. Eu posso convidar os ucranianos, os dinamarqueses e os russos. Eu também, como assim, à margem desse encontro, né? Aí vamos também ter um jantar aí em Paris, um jantar romântico aí em Paris na quinta-feira, tá? Aí você vê que coisa. Macron já tá implorando, cara, não me taxa, ó, tô aqui. O Trump faz o quê? Mostra pro mundo inteiro, ó, o Macron aqui se ajoelhando pra mim. Ah, estamos em linha na Síria, que coisa. Ah, no Irã também, é. Aí eu não entendo o que você está fazendo na Groenlândia. O Macron se fazendo de tonto, de sonso pro Trump. Aí ele também colocou uma mensagem do chefe da OTAN, dizendo, presidente, o que você fez na Síria hoje foi incrível. Eu vou usar todos os as minhas entrevistas à imprensa em Davos para destacar o seu trabalho aqui em Gaza e na Ucrânia, ó, pegando o ego do Trump. Eu tô ali, eu vou achar um caminho aí para a Groenlândia para a gente resolver esse problema. Não posso esperar para vê-lo. Seu Mark, ele é dele, ele é do Trump, Mark. Ele está humilhando o secretário-geral da OTAN e o presidente da França para todo mundo ver. Esse é o nível aí. Então prepara aí, porque esse ano teremos aí os Estados Unidos tentando tomar a Groenlândia e os europeus vão ter que provar aí se eles são vassalos ou não. Já vou te dar um spoiler. Saiu no Financial Times, aí depois saiu até uma matéria bem pequenininha no G1 no Brasil, mas saiu no Financial Times, que é a maior revista financeira do mundo. O seguinte, o governo da França já falou, olha, nós temos aqui uma bomba atômica econômica para soltar contra os Estados Unidos se eles mantiverem aí as ameaças. Que é o quê? Restringir o mercado europeu a todas as empresas dos Estados Unidos. Aí é guerra total. Aí é guerra total na OTAN. Porque são todos, a União Europeia, todos estão na OTAN. Estados Unidos e Canadá também. Eles são a OTAN, praticamente. E aí você vê, e aí eles vão entrar em guerra econômica. Para guerra econômica, que é uma guerra fria, entrar para guerra quente, demora quanto? Guerra quente onde? No lugar mais frio do mundo, que é na Groenlândia. Mas veremos ali. Então, é isso aí que está se desenhando no horizonte. Enquanto isso, tem um país que está em destaque, que consegue acordo com todo mundo e cujo presidente é amigo de todos, que é o Brasil. É o único que vai lá, fala com o Xi Jinping, fala com o Putin, depois fala com o Trump, fala com o Macron, fala com o líder de Cuba, o Díaz-Canel, fala com o Maduro, se quiser, fala com todo mundo. Quem que não fala com ele? É só o Lula, só tem um no mundo inteiro, tá? É isso aí. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!